Amigas e amigos que nos acompanham pela internet, nesse Café com Kardec e Amigos do Seridó Espírita, hoje me coube a tarefa de comentar essa grandiosa obra do Espírito Emmanuel, fruto da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós carinhosamente chamamos de série Fonte Viva. Na verdade, o Espírito Emmanuel, seguindo o roteiro traçado pelo codificador Allan Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Emmanuel debruçou-se sobre diversos textos do Novo Testamento, especialmente textos do Evangelho, para comentá-los à luz da doutrina espírita. Allan Kardec havia lançado as bases, em 1864, o codificador, depois de estabelecer os princípios básicos, as ideias fundamentais da doutrina espírita, Kardec se lança ao exame desse código moral universal que é o Evangelho. Mas Kardec se lança a esse projeto agora com novas luzes, com novos recursos interpretativos. De posse de todo o aprendizado do Livro dos Espíritos, agora era possível uma interpretação completamente nova. Era possível encarar o Evangelho e a própria pessoa do Cristo de uma perspectiva nunca antes possível. Depois dessa obra extraordinária, desse alicerce, afinal de contas, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra básica da codificação. Depois desse alicerce, depois de estabelecida a moral espírita, que é a moral cristã, são a mesma, Allan Kardec abriu espaço para a continuidade desse processo. E foi o Espírito Emmanuel, pelas abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, que no ano de 1948, precisamente na data de 2 de setembro de 1948, Emmanuel inicia uma série de comentários, a publicação, melhor dizendo, de uma série de comentários que começam com a obra Caminho, Verdade e Vida. E eu selecionei um parágrafo aqui muito importante, porque esse parágrafo dá o tom desse projeto de Emmanuel de comentar o Novo Testamento. Veja, Kardec havia selecionado apenas versículos dos 4 evangelhos. Emmanuel agora vai selecionar versículos do Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse. E Emmanuel esclarece com toda firmeza, com toda clareza, com todo o seu poder de síntese. Ele diz assim no prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida: o Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. O que quer dizer isso? Na época, nas igrejas, era comum você receber um papel, um pequeno caderninho, e as pessoas se ajoelhavam naqueles bancos da igreja. O banco tinha uma parte para sentar e na frente uma pequena tábua para você dobrar o joelho e se ajoelhar. Era o genuflexório. E ali você abria o seu breviário, o seu livrinho, lia um trechinho do Evangelho e orava, ajoelhado. Então, Emmanuel aqui nos diz que o Evangelho não se reduz a isso. O Evangelho não é apenas um livro para ajoelhar e orar, para rezar. A figura do Cristo não é apenas uma figura para ser adorada. Mais do que isso, diz Emmanuel, o Evangelho é roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Então veja, Emmanuel selecionou palavras, legislação,
administração, serviço, ele não está se referindo apenas ao ambiente do templo. Ele não está se referindo apenas ao interior da igreja, do templo evangélico, da casa espírita. Não. Ele ampliou a aplicação do evangelho a todos os setores da sociedade e da vida privada. E é exatamente isso que ele vai dizer. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Veja, aqui Emmanuel define o planeta Terra inteiro como um grande altar. Mas não só um altar. O planeta Terra inteiro é também uma oficina do Cristo, um campo de semeadura e colheita. Portanto, o Evangelho é o roteiro para a relação afetiva, o Evangelho é roteiro para a família, o Evangelho é roteiro para o profissional, para o ambiente de trabalho, para o hospital, para a penitenciária, para as instituições públicas, para as empresas privadas. O Evangelho é roteiro para qualquer lugar, para qualquer ambiente, porque a terra inteira é altar e campo de trabalho ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Né? Então, veja, essa afirmação do Espírito Emmanuel é extraordinária, porque Emmanuel define aqui a atividade religiosa como a essência da própria vida. O Evangelho como roteiro para todos os setores da experiência. E ele ainda adverte: por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, a mãe, o pai, marido, a esposa, o companheiro, a companheira, parceiro, a parceira, o trabalhador, o administrador, todos podem e devem exercer um serviço divino. Afinal de contas, nós aprendemos na doutrina espírita que somos espíritos imortais, realizando uma experiência transitória no corpo físico. Mas nós somos espíritos imortais. Toda atividade realizada em nossa encarnação tem um propósito espiritual. Todas as atividades, desde que atividades nobres, justas, éticas, morais. Todas as atividades. É por isso que o Evangelho do Cristo, é roteiro universal. É roteiro para o espírito imortal. Não é apenas um roteiro para encarnados. As recomendações, as lições do Evangelho não se aplicam apenas ao encarnado. Aplicam-se também aos desencarnados. Aplicam-se a todos os setores da evolução espiritual. Veja, o Cristo não é um líder religioso apenas. Não se trata disso. O Cristo é o governador do planeta. Todos os aspectos do planeta merecem sua atenção, seu cuidado, seu trabalho, sua vigilância, sua atuação. Acontece que o Cristo, em governando o planeta, não pode ferir o livre-arbítrio, não pode retirar o livre-arbítrio de quem quer que seja. Por esta razão, o tempo realiza esse trabalho de desgastar e transformar as individualidades. É o tempo quem suga as imperfeições humanas. E à medida que os séculos se passam, a humanidade vai progredindo lentamente,
mas vai progredindo. Afinal de contas, o destino de todos os mundos é se tornarem, ao final, mundos celestes. Nós não estamos nem na metade do caminho ainda. A Terra subiu o degrau de mundo primitivo, atingiu o degrau de mundo de expiação e provas, e agora vai começar a subir o degrau de mundo regenerador. Nós não estamos nem na metade do caminho ainda. Ainda há o degrau de mundo de regeneração, o degrau de mundo ditoso e o degrau de mundo celeste, que é o destino de todos os mundos habitados, o destino de todos nós. Até lá, como diz Calderaro a André Luiz na obra No Mundo Maior, até lá o ser humano ressumbrará suor para aperfeiçoar não somente a si mesmo, mas todo o mundo, toda a criação. A obra de aperfeiçoamento, diz Calderaro, é obra de cooperativismo entre Deus e a criatura. O aperfeiçoamento se dá com a nossa participação, com a nossa cooperação, com a nossa adesão. E o Evangelho é o roteiro para todos nós. Bom, em uma outra obra da coleção, no livro Vinha de Luz, a terceira obra da série Fonte Viva, Emmanuel, no prefácio, diz com toda a beleza e síntese que lhe é característica: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Evangelho permanece atual. Permanece atual porque ele é código moral. Ele é código celeste. Ele é código da moral universal. Seus princípios, que são a humildade, a caridade, a bondade, o perdão, a fraternidade, são princípios insuperáveis. Porque são princípios que atendem à nossa estrutura mais íntima. A nossa estrutura mais íntima. O Evangelho, portanto, tem esse papel de astro que aquece, que promove a vida, que serve de referência. É o sol da imortalidade. Fala para os espíritos imortais. E no capítulo 113 dessa mesma obra, a obra Vinha de Luz, Emmanuel nos diz assim: cada homem, homem no sentido de ser humano, de espécie humana, cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Ninguém nasce sem um programa. Toda encarnação representa um programa de trabalho. E toda encarnação tem um tempo definido. Nós temos um bilhete de vinda e um bilhete de volta. A desencarnação faz parte da encarnação. Isso significa que todos nós, ao encarnar, recebemos uma cota de tempo e devemos viver, agir e nos aperfeiçoar nessa cota de tempo. Não podemos perder tempo. Não podemos desperdiçar esse patrimônio valioso que é o tempo. Há uma tarefa a ser cumprida. Cada um de nós encarna com a soma de expiações, com a soma de provas, com desafios, obstáculos, imperfeições que devem ser trabalhadas com muito afinco. Todos nós encarnamos com as dificuldades que nos são peculiares. Resultado das vidas anteriores, porque as encarnações são solidárias.
são solidárias. Portanto, ninguém encarna sem uma missão particular, sem um conjunto particular de tarefas. Ninguém encarna com um tempo ilimitado. Não existe isso. O nosso tempo aqui no mundo corporal é limitado, é delimitado, é um tempo específico. E dentro desse tempo, nós temos a oportunidade de sanar, reparar, corrigir, aperfeiçoar e planejar o futuro, construir o futuro. Se o presente é o local onde nós recebemos os efeitos do passado para que o passado seja depurado, o presente também é um ambiente em que moldamos o futuro, em que começamos a semear boas sementes para o futuro. Na obra Fonte Viva, que dá nome à série Fonte Viva, há um capítulo extraordinário, o capítulo 30, intitulado Educa. Porque o propósito da doutrina espírita, o grande propósito da doutrina espírita na Terra é educar os espíritos, educar as almas. E nessa página, Educa, Emmanuel diz assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Toda árvore grandiosa começa numa minúscula semente. Toda entidade angelical, todo espírito puro começou numa minúscula semente de um espírito simples e ignorante, que percorreu um longo trajeto evolutivo. Nós também. E Emmanuel irá dizer: também o espírito traz consigo o gene da divindade. Nós temos o DNA de Deus no nosso espírito. Os atributos da divindade estão em nós, de forma limitada, mas estão em nós, porque somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Deus está em nós. Suas marcas, seus atributos, as potências divinas residem em nós, como sementes. Como sementes. É preciso cultivar. Cultivar para que essas sementes se transformem no futuro em tronco benfeitor. Isso nos lembra a parábola do grão de mostarda. A menor semente que se transforma numa grandiosa árvore. Isso é lindo. É por isso que o Evangelho é o sol. É esse sol que aquece, que alimenta essa semente divina em nós. Os princípios morais do Evangelho alimentam nosso DNA, nosso gene divino. Nós somos co-criadores. Co-criadores. E Emmanuel conclui a mensagem assim: se sabemos que o Senhor habita em nós, se Deus está em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Manifestá-lo. Porque nós sabemos, um espelho que tiver todo sujo de lama é incapaz de refletir a luz. Mas se você purificar, se você limpar
esse espelho, ele reflete com clareza. Essa é a obra da evolução. A evolução nos aperfeiçoa para que a gente possa manifestar nosso gene divino, nosso DNA da divindade. E a obra do aperfeiçoamento é uma obra de educação. É educação. Por isso Emmanuel diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. A humanidade em angelitude. A educação transforma seres irracionais em anjos. Os anjos são obra da educação espiritual. Ninguém nasce anjo. Ninguém nasce anjo. Todos somos criados simples e ignorantes. A angelitude é construída. Ela é obra do aperfeiçoamento dos milênios, dos incontáveis milênios. Nós devemos ter guardada em nós essa certeza. Certeza do nosso destino espiritual. Para isso, necessitaremos de diversas encarnações. E isso significa de diversas desencarnações. Já desencarnamos milhares de vezes. Milhares de vezes. E vamos desencarnar outras milhares. Porque são muitas encarnações necessárias para purificar o espírito, para aperfeiçoar o espírito. Encarnações e desencarnações. Faz parte do processo evolutivo. Faz parte da vida. Esse é o caminho. Esse é o processo. Precisamos compreender a marcha e seguir em frente, como diz a música. Compreender a marcha e seguir em frente. Essa é a série Fonte Viva, essas maravilhas, é um tesouro, um tesouro de lições. Eu costumo dizer que nessas grandiosas obras mediúnicas, como essa série Fonte Viva, a espiritualidade superior nos dá de presente, gratuitamente, a sua sabedoria. A sabedoria dos planos superiores da vida está registrada nessa obra. Agora, compete a cada um de nós estudar, meditar, refletir e, sobretudo, aplicar tudo que está aqui para que a gente possa construir essa sabedoria em nós. A sabedoria está no livro. Agora é preciso que essa sabedoria que está nas páginas passe a habitar a nossa intimidade, passe a habitar o nosso interior. Eram essas palavras singelas que eu queria trazer sobre essa grandiosa obra. Eu devolvo a palavra aos anfitriões para que a gente possa abrir para as perguntas, para a conversa, a gente possa interagir em torno desse patrimônio espiritual que é a coleção Fonte Viva. E temos uma pergunta da nossa amiga Sulamir. A Sulamir, ela colocou aqui: boa noite, família Seridó Espírita. Podemos considerar essa coletânea de Emmanuel como atemporal ou como gotas que alimentam nossa reforma, se praticadas? O que é que você nos diz, meu amigo? Sem dúvida, Igor. Atemporal. Porque quando a gente escuta Emmanuel dizendo na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor, ele está falando de uma verdade universal. Quando Emmanuel diz assim, também o Espírito traz o gene da divindade, veja, ele não está falando só para a Terra. Está falando para o universo inteiro. Está falando para todos os espíritos de todos os mundos habitados deste universo e de todos os outros universos que existem. É uma verdade universal. E mais ainda, são verdades que refletem
o processo de evolução dos espíritos nos diversos mundos do cosmos. Como que uma mensagem dessa pode ter data? Não tem data. São mensagens atemporais. Quando que a educação vai perder seu sentido? Nunca. Porque até os anjos estão se educando e se aperfeiçoando. Até eles estão se aprimorando, porque eles têm um universo infinito para explorar. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Outro dia eu lia que somente na Via Láctea nós temos aproximadamente 100 bilhões de sistemas solares. 100 bilhões. A gente fala esses números, né? É um negócio assim meio estranho, né? 100 bilhões é 10 a 9, mas eu vou fazer uma comparação aqui que as pessoas vão entender. Eu vou falar de 1 bilhão. Igor, se eu depositasse na sua conta todo dia, 5 mil reais, todos os dias, todo dia eu fosse lá na sua conta e fizesse um depósito de 5 mil reais. Sabe quanto tempo que demoraria para você completar 1 bilhão de reais? 504 anos. Isso é 1 bilhão. A gente não tem ideia. Agora você imagina 100 bilhões de sistemas solares, só na Via Láctea. Cada um carregando, em média, 7, 8, 9 planetas. Nós estamos falando de 10 a 18 planetas habitados. 10 a 18. É um 10 com 18 zeros. Só de planetas na Via Láctea. Mas aí eu li, Igor, que os cientistas estimam em torno de 200 bilhões de galáxias no nosso universo. Então, veja, essa é a casa do Pai. Por isso que Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas são as moradas. Em todas elas, os espíritos estão em evolução, estão aí se educando. Então, quando eu leio uma mensagem dessa, e olha que ele está comentando carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é Paulo dizendo, na carta aos Coríntios 3,16. E Emmanuel comenta esse versículo. E eu pergunto, isso tem tempo? Isso aqui vai perder a validade? É nunca que vai perder. Isso aqui é eterno. É eterno. É por isso que Jesus nos disse, as palavras que eu vos disse são palavras de vida eterna. E aí, Haroldo, inclusive a Denise Balot está aqui conosco nos comentários. Ela esteve conosco ontem na edição do Café, em que a gente fechou a série falando lindamente sobre o Ceifa de Luz. Em determinado momento da fala dela, ela dizia assim, é como se Emmanuel estivesse falando com a gente. Olha o privilégio de você mergulhar nessa obra, nessa série, e ter a possibilidade de um bate-papo com Emmanuel, como se ele estivesse ali conversando e dando orientações que fazem tanto sentido para a gente, não é, Haroldo? Como se as palavras fossem escritas para a gente, para aquilo que a gente está vivendo ali naquele momento. Não é verdade? É verdade, Igor, é verdade. Porque elas são tão universais que elas acabam tocando todos os corações. São questões que dizem respeito a todos nós, independente da nossa etnia, independente da nossa idade, independente das nossas preferências, independente disso tudo. Né? No fundo, nós temos uma paternidade comum. Todos somos filhos e filhas de Deus, espíritos criados iguais, com os mesmos potenciais, com o mesmo patrimônio espiritual. E é por isso que essas palavras tocam tanto a gente. E elas têm assim, um sabor de intimidade. Parece que ele está na cozinha com a gente, sentado na sala, falando assim, calmo,
e falando da vida, do universo, assim, como se fosse alguém muito amado da família, né? Um irmão. E, na verdade, é isso que o Emmanuel é, né? Um irmão mais velho, mais experimentado, dando lições para os seus irmãos e irmãs mais novos. Muito bem. Falando em Emmanuel, né? A gente teve uma pergunta aqui interessante do Samuel. Vai já vir para a tela. O Samuel nos pergunta: a gente pode dizer, Haroldo, que essa contribuição de Emmanuel na interpretação dos textos evangélicos poderia ser uma espécie de redenção diante da negativa do então senador Públio Lentulus, lá há 2000 anos, quando o convite de Jesus foi feito. E agora, né, na nossa contemporaneidade, um dos grandes responsáveis, né, pela divulgação do Evangelho redivivo através da doutrina dos Espíritos. Seria uma grande redenção do senador romano agora, na atualidade, como nosso Emmanuel? Aí eu acredito que sim, viu, Igor? Eu acredito que sim. Acho que uma redenção e também o cumprimento de uma profecia. Porque naquele encontro com Jesus, quando ele ainda era um senador, Públio Lentulus, Jesus disse para ele assim: está no teu querer o seguir-me agora ou daqui a milênios. Isso nos soa como se Jesus estivesse dando uma profecia, né? Ainda que você não queira agora, ainda que você não siga agora, lá na frente você será o Emmanuel. Lá na frente você vai causar um impacto com seus comentários do Evangelho. Lá na frente você vai compreender tudo isso. E isso, Igor, isso dá um alento para o nosso coração, porque muitas vezes nós temos pessoas queridas, pessoas ligadas a nós, que não compreendem essas verdades. E a gente fica ansioso querendo mudar essas pessoas em um dia, querendo que elas se transformem em 1 ano, 2 anos, né? E a gente precisa ter um pouco mais de serenidade, um pouco mais de paciência, porque a evolução demora. Veja, Jesus esperou 2000 anos para ver Emmanuel. Ele olhava para o senador, mas para nascer Emmanuel demorou 2000 anos. Né? Então nós temos que ter um pouco mais de paciência. Né? Eu digo que amor e sutileza. Amor e sutileza. Evolução demora. Evolução exige tempo. Porque cada um tem o livre-arbítrio. E nem o Cristo fere o livre-arbítrio de quem quer que seja. Ele disse assim: está no teu querer. Não houve imposição. Ele não impôs nada. Está no teu querer. Haroldo, a gente tem um aqui da nossa Maria do Socorro, que está nos bastidores, mas está contribuindo também aqui. E aí ela nos pergunta se a gente também poderia afirmar que essas reflexões todas de Emmanuel reforçam o convite para que a gente se aprofunde no estudo do Evangelho. Eu costumo dizer que é emblemática essa série Fonte Viva, porque Emmanuel pega um verso do Evangelho, do Novo Testamento, como você falou, dos Atos dos Apóstolos, e ele mostra a grandiosidade que aquele pequeno trecho tem, num esforço de análise. E muitas vezes a gente faz o contrário, a gente pega um conteúdo enorme e reduz a um entendimento. E ele vem mostrando para a gente esse exercício da grandiosidade do Evangelho, do quanto o Evangelho é mais profundo do que a gente pode imaginar. É isso, realmente é como se Emmanuel estivesse dizendo assim para a gente, subliminarmente ou diretamente mesmo, vocês precisam mergulhar mais profundamente no Evangelho. Claro, Igor. E assim, na primeira obra publicada, porque essa obra, na verdade, é uma coletânea. Emmanuel reúne diversas psicografias que, ao longo do tempo, ele foi ditando. Ele mesmo reúne essas psicografias, e isso tem início em 48, com a primeira obra, que é Caminho, Verdade e Vida.
E no prefácio ele diz que o evangelho é roteiro. Ora, como que eu posso fazer uma jornada se eu não estudo o roteiro? É como ir a um país, é como visitar um estado, é como visitar uma cidade sem ter um GPS. Né? Todo aquele que deseja viajar, todo aquele que deseja fazer uma jornada, precisa conhecer muito bem o roteiro. E é essa visão do evangelho que nós precisamos introjetar, né? Que nós precisamos compreender. O evangelho é roteiro, evangelho é mapa. Mapa tem que ser conhecido, mapa você tem que estudar o mapa, porque senão você se perde. E nós somos espíritos peregrinos. Nós estamos na jornada reencarnatória, cheia de desafios, de perigos, de ciladas, de armadilhas, de maldade. Né? O próprio Cristo nos disse isso. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É desafiadora, a encarnação é desafiadora. E a gente não pode fazer essa jornada, essa caminhada sem um roteiro. Mas de que adianta um roteiro na mão se eu não estudo? De que adianta um mapa que eu não abro, que eu não leio, que eu não conheço? Né? Não é roteiro, é para ser estudado, para ser conhecido e para ser aplicado. Maravilha. A gente tem também aqui uma contribuição da Marli. É interessante a pergunta da Marli. A gente é impossível não se contagiar com esses momentos em que a gente se coloca junto em torno do evangelho, não é? E quando a gente é tocado, naturalmente a gente fica querendo também distribuir essas verdades, e nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado, como diz a turma jovem, estão na mesma vibe que a gente, né? Então a Marli, ela pergunta assim: como ajudar as pessoas que amamos a aceitar mais essas verdades e como não ficar triste quando ficam agressivos e não querem aprender e melhorar. E ela diz que mal consegue que esses seres mais próximos, provavelmente os seus afetos, participem do evangelho no lar. Então, o que é que você poderia dizer aí para acalentar um pouco o coração da nossa amiga Marli Araújo? Boa noite, Marli. A querida Marli Veiga está sempre aí nas lives, está sempre nos acompanhando, né? É uma alegria tê-la aqui. Marli, eu me recordo, porque essa sua preocupação, essa sua dor, né, é de todos nós, né? E eu me lembro que Jesus abordou esse tema. Jesus abordou esse tema, como sempre, de uma maneira tão bonita, com a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho. Outra parte da semente caiu sobre espinheiros, outra parte caiu sobre pedregulhos, e outra parte da semente caiu em terra boa. Nós temos que pensar o seguinte: essas diversas partes do terreno não são lugares distintos. A beira do caminho, o espinheiro, o pedregulho, é o coração de um indivíduo. O nosso coração tem uma parte que é espinhenta, tem uma parte que é pedregosa, tem uma parte que é beira do caminho e tem uma parte que é terra boa. Então, às vezes, Marli, a gente semeia querendo que tudo caia na terra boa e que tudo frutifique. Mas não é assim. Não é assim. Muito do que a gente semeia no coração dos seres amados não vai brotar. Não vai. Mas acredite, um percentual, vai cair na parte boa do coração dessa pessoa. Pode ser que não brote agora. Pode ser que não brote nem nessa encarnação. Mas está lá. A semente está lá escondidinha, na terra boa do coração daquele ser querido. E acredite, uma hora vai brotar, vai germinar. Não foi assim que aconteceu com Públio Lentras? Não foi. O Cristo semeou. Germinou na hora? Não, não.
mas depois não germinou? Uma parte? Uma parte. Então eu acho que Jesus, quando conta essa parábola do semeador, ele está querendo, primeiro, nos ajudar com a nossa ansiedade. Segundo, querendo mostrar para a gente que não dá para ter 100% de resultado. Não dá. A gente faz um esforço grande para ter um pequeno resultado. Mas eu digo uma coisa: se uma semente germinar e se transformar numa árvore frutífera, quantos frutos ela dará? Nós não sabemos. Então, uma semente de pé de laranja que germina e dá uma laranjeira, produz milhares de laranjas. Então, ainda que seja uma semente só, ela se multiplica. É o poder na multiplicação. E nós temos que manter essa esperança. Vamos, continua semeando com amor, com sutileza, respeitando o livre-arbítrio e aguarda o concurso do tempo. É o tempo, diz Jesus lá no livro Boa Nova, é o tempo que suga as imperfeições humanas. Maravilha. Olha aí, Marli, sigamos semeando, lançando a semente. A Florisbela, ela manda uma pergunta também, e aí ela nos diz o seguinte: Emmanuel, com tantas mensagens para a nossa iluminação e edificação das nossas almas, seria ele um dos consoladores prometidos por Jesus? E aí eu me lembro que, inclusive, Emmanuel tem um livro, O Consolador, O né? Consolador. E aí, como é que a gente pode fazer essa ponte aí, Haroldo? Na verdade, Florisbel, o Consolador prometido por Jesus nos ensina Kardec, lá no o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus é o próprio ensino dos Espíritos. Né? É a revelação dos Espíritos. E é claro que quando Kardec menciona o ensino dos Espíritos, a doutrina espírita, ele não está dizendo só os espíritos que participaram ali da codificação. Porque ele mesmo diz que os espíritos se espalham pelo mundo inteiro, né? E é óbvio que Emmanuel é desses espíritos da Pleiade do Cristo que estão trazendo os ensinos e levando adiante a obra do Consolador. Por quê? Porque a promessa de Jesus é de que o Consolador ficaria conosco para sempre. Então, sempre teremos espíritos trazendo ensinos edificantes para todos nós, levando adiante a obra do Consolador prometido. É uma pleiade, é um grupo só. Divisões só há nos espíritos imperfeitos. Espírito superior não tem mais divisão. Esse negócio de polarização é só aqui para espírito inferior. Espíritos superiores trabalham juntos, unidos, como um grande feixe de varas. Por isso que eles são fortes. Maravilha, Haroldo. Maravilha. Eu me recordei aqui que a gente tem a nossa querida Joana de Ângeles. Ela apresenta essa nova organização que a FEB fez das mensagens, né, da contribuição de Emmanuel no Evangelho por Emmanuel. Em determinado momento, ela coloca uma informação na apresentação dessa obra, dizendo que o Emmanuel dispôs dos originais do Evangelho que se encontravam na espiritualidade superior, legando para a gente, então, isso que ela chama de um inimaginável contributo de luz e sabedoria. Fala um pouquinho para a gente. Eu fico imaginando assim, o Emmanuel, no plano espiritual, dispondo realmente dos originais, ali o Evangelho bebido diretamente da fonte límpida e cristalina. Né? E você, com toda a contribuição que a gente sabe que tem dado nessa divulgação do Evangelho, com a tradução, inclusive, como é que é imaginar isso, hein? O Emmanuel lá na espiritualidade, dispondo
de todos esses recursos e planejando um trabalho que hoje a gente tem aqui, né, à nossa disposição e que nos ajuda tanto, Haroldo. E é interessante, né, essa fala da benfeitora Joana, porque mostra como que os espíritos superiores são amigos, cooperam uns com os outros, né? Joana também, esse grande espírito que traz tantos ensinos maravilhosos, que contribui para o prosseguimento da doutrina espírita, e que trabalha, claro, ao lado de Emmanuel de Bezerra, de tantos espíritos, né, que estão a serviço do Cristo. E eu diria que Emmanuel tem acesso a esses textos originais, mas ele tem acesso também às pessoas originais, né? Ele tem acesso a Estevão, a Paulo, a Pedro, acesso direto. Imagina o que é você ler as cartas de Paulo ao lado de Paulo. Imagina o que é você contar a história de Paulo e Estevão ao lado de Estevão. Né? Isso é maravilhoso. Porque aí você está convivendo com os espíritos que participaram, que fizeram a história. Isso só nos serve de advertência para a grandeza dessa obra, para o conteúdo espiritual da obra. Não é a obra apenas de um espírito. Não é só Emmanuel que está aqui. Emmanuel aqui representa um grupo de espíritos. Eu me lembro disso porque há algumas psicografias, até daí que foram publicadas pela editora Vinha de Luz, aqui de Minas Gerais, psicografias que o Chico recebeu em culto no lar, na casa da família Joviano. E lá tem algumas revelações muito interessantes. Por exemplo, quando ele recebia o livro Paulo e Estevão, Paulo visitou o ambiente espiritual de Pedro Leopoldo. Pouco tempo depois, na Segunda Guerra Mundial, o espírito de Estevão pediu para Emmanuel ajudá-lo durante 2 anos a resgatar alguns espíritos na Grécia. Emmanuel pediu uma licença da direção da mediunidade de Chico e ficou 2 anos ao lado de Estevão. E no lugar de Emmanuel ficou o espírito Natanael. Ou seja, Emmanuel é amigo íntimo de Estevão. Você imagina isso? Imagina o acesso que esse espírito Emmanuel teve a essas pessoas todas. Essas pessoas todas. Então nós devemos considerar isso, porque ele não teve esse acesso por acaso. Havia um propósito nesse contato. E o propósito era trazer essa obra. Era produzir essa obra com o máximo de fidelidade, com o máximo de perfeição possível, para que a gente tivesse acesso ao que há de mais puro em termos de comentário do Evangelho. Porque a gente lê uma página dessa aqui, a gente vê a pureza, a gente vê a grandeza espiritual, que começa na linguagem. Começa na linguagem. Mas que se traduz também nas ideias, nas imagens, nas metáforas. É um comentário grandioso, grandioso. Haroldo, meu querido amigo, sabemos aí dos seus compromissos na sequência, o Haroldo ainda segue na sua jornada de atividades, na sua programação, né? Vocês podem acompanhá-lo, inclusive, nas suas redes sociais, né? Nesse trabalho maravilhoso de divulgação da mensagem espírita. Uma honra, uma alegria muito grande ter estado contigo, tê-lo aqui no nosso canal Seridó Espírita, em todos os nossos parceiros, e ter podido dividir essa telinha e prosear um pouco sobre Emmanuel e a sua contribuição nessa maravilhosa série. Espaço aberto, meu amigo, para as suas considerações finais, para o seu abraço final aos mais de 550 amigos que estão conosco agora, ao vivo, de diversas localidades. Vi aqui mensagens da Holanda também rapidamente passando pela tela. Então, fique à vontade, mais uma vez, o nosso abraço e a nossa gratidão de tê-lo conosco. Igor, minhas palavras são de gratidão também, pelo convite,
Gratidão aos amigos do Seridó Espírita por esse convite, por essa oportunidade. Papo gostoso, as pessoas participando. Num momento assim turbulento da transição planetária, e nós estamos tendo essa bênção de estar aqui, estudando o Evangelho com os amigos, trocando, usando os recursos da tecnologia para nos aproximar. Então, a minha gratidão, um abraço grande a toda a família espírita do Rio Grande do Norte, a todos os irmãos e irmãs queridas do Nordeste, que eu amo tanto, a todos que nos acompanham aqui, até de outros países, né? Minha gratidão, minha alegria, obrigado pelo convite, e que a gente possa manter a confiança, manter a fé, a serenidade. Nós vamos atravessar essas dificuldades todas. Como diz André Luiz, já vivemos milênios incontáveis e temos a eternidade pela frente.